Boa noite, pessoal, tudo bom? Em nome da editora PUC-Rio, queria agradecer a presença de todos aqui presentes, agradecer principalmente a professora Irene, a professora Nilza Rogéria, que aceitaram o desafio da nossa aula live. A aula live é uma iniciativa, né, da editora PUC-Rio. A gente busca com as aulas lives mostrar um pouquinho do que é feito, né, do trabalho que é feito na universidade, para todo mundo, né? Então a gente amplia, a gente divulga e aí a gente possibilita que a aula que os alunos da PUC poderiam assistir, outras pessoas fora da universidade também possam assistir. Então é como se fosse um dia na PUC. Nossa primeira aula live foi no departamento de design da PUC, né? Então a gente teve a aula do professor Daniel Malaguti com Cristine Nogueira. Agora a gente está tendo o prazer de ter essa aula no Departamento de Serviço Social, né, com as professoras Irene Risini e Nilza Rogéria. A professora Nilza Rogéria disponibilizou essa aula dela, né, esse horário, esse dia e horário do curso dela, da disciplina dela, para a gente abrir essa discussão, né, sobre conexão com a rua. E as nossas próximas aulas lives, já temos a próxima marcada, vai ser no Departamento de Comunicação. Vai ser com a professora Adriana Braga e alguns convidados de fora da PUC. Então, a ideia é para conversar sobre introdução à ecologia das mídias. Então, a nossa ideia é realmente passar pelos departamentos da PUC e conseguir mostrar um pouquinho do trabalho que é feito na universidade. Gostaria de, então, passar agora a voz, a bola para a professora Nilza Rogéria, que afinal é a disciplina dela, né, na aula dela. Obrigada, professora, mais uma vez, professora Nilza Rogéria e professora Irene, por aceitarem esse desafio nosso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Tatiana, né? Agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês aqui com a gente. Essa disciplina, né, é a disciplina da graduação do curso de Serviço Social, né, onde a gente está trabalhando gênero e diversidades. E aí, com essa possibilidade da gente, né, fazer essa aula em parceria, eu e Irene, pensar como o gênero e diversidades podem fazer e estabelecer essas conexões com a rua e com os nossos estudos e as nossas pesquisas. Então, para quem não me conhece, né, eu sou professora do Departamento de Serviço Social, sou assistente social, e tenho uma trajetória, né, de trabalho nos espaços populares já de algumas décadas, né, frutos dos quais a gente tem aí algumas experiências, né, na vida para poder estar compartilhando com vocês, que vão além dos muros da academia, né? Eu acho que tem uma militância, né, tanto eu como Irene, nós somos professoras militantes, né, porque temos uma posição dentro da academia, mas também com ativismo, também com uma interlocução com os movimentos sociais, e eu acho que é um pouco dessa experiência que a gente vai poder compartilhar com vocês aqui nessa noite. Então, muito obrigada pela presença, vou passar para a professora Irene, e aí a gente vai começar daqui a pouquinho o nosso diálogo. Então, que bom estar aqui com você, Nilza Rogéria, que delícia. Eu começo falando com muito orgulho aqui da editora PUC-Rio, aí com a presença da equipe, o Felipe, a Tatiana, as pessoas que formam esse grupo, esse trabalho maravilhoso que a editora PUC-Rio vem fazendo. Eu tenho alguns livros com a editora, minha trajetória de pesquisa e militância é longa, na PUC desde 2002, e aí com uma parceria muito legal com a editora PUC-Rio. E nesse momento, né, representando nós duas, o Departamento de Serviço Social, a gente adorou essa ideia, que foi uma ideia que veio da editora, nós logo abraçamos a ideia e resolvemos, então, focar num tema que é comum a nós duas, que é conexões com o mundo da rua, com vários grupos, né? E fazer esse diálogo que a gente acha que é tão importante, que a vida é tão corrida, muitas vezes a própria interlocução nos departamentos, elas sofrem um pouco com o tempo de tantas coisas que nós fazemos. Já vi que tem alguns dos nossos professores vão estar aqui conosco, estou vendo a professora Sueli Bulhões,
Vai ser muito bom esse nosso diálogo. Eu sou socióloga, psicóloga e formada no curso de serviço social na Universidade de Chicago. Então, tenho aí uma interlocução social, sociológica e entre nós, né, Nilza Rogéria, bem transdisciplinar. E aí nós vamos fazer um diálogo entre alguns saberes que a gente vem co-construindo com vários grupos e vai ser muito bom partilhar isso com os nossos alunos. Eu vejo que tem profissionais de várias áreas aqui já presentes também. E vamos em frente, né, Nilza? Isso aí, vamos lá, né? A professora Irene é uma pessoa de referência, né, na área dos estudos de infância, nesse trabalho, na sistematização da história do trabalho com crianças e adolescentes. E essa trajetória vem criando nessas culminâncias nas publicações, nas produções teóricas, e é dentro dessa experiência, né, larga experiência, que tem um livro, né, que foi lançado recentemente, fazendo uma referência às 3 décadas desse estudo. Então, no livro, né, Crianças e Adolescentes em Conexão com a Rua, Irene analisa a questão da rua em 3 décadas, né, e com os temas a geração da rua, crianças e adolescentes nas ruas, sujeitos de direitos, e crianças e adolescentes com direitos violados. Então, assim, acho que como a ideia é a gente compartilhar esses estudos, eu queria que ela comentasse com a gente, né, discorresse um pouquinho o que essas 3 décadas nos apresentam em termos do que veio a ser esse movimento, né, de geração da rua, sujeitos de direitos e também de direitos violados. Passo para você, Irene. Com muito prazer, Nilza Rogéria, eu vou até já mostrar. Esse é o livro, foi publicado com a editora PUC-Rio, e com base nele que eu vou estar fazendo essa reflexão introdutória, né, das 3 décadas. Eu já estava bastante ativa, já era professora nos anos 80, comecei bem cedinho, e fiz o primeiro estudo sobre a população em situação de rua infantil e adolescente nas ruas, né, no Rio de Janeiro. É uma história que eu não contei para muita gente. Foi muito interessante, porque eu já vinha de uma trajetória de trabalho com grandes instituições que ainda eram chamados de orfanatos no Brasil. E quando acontece de haver uma visibilidade maior para essa população nas ruas, ela vem com já aquela forma de criminalizar claramente essa população. Então, nós sabíamos que vários meninos e meninas estavam sendo retirados à força das ruas, estavam sendo levados para as delegacias de polícia e desapareciam muitas vezes. E nós começamos a nos preocupar muito com isso, porque todas as notícias de jornais reforçavam os trombadinhas, os pivetes, arranca-cordão. Nós sabíamos que essas coisas aconteciam, mas também nós sabíamos que essa criançada estava sobrevivendo nas ruas. E já foi minha primeira pesquisa com apoio do CNPq, publicada em 86, chamou A Geração da Rua. Naquela época nem se utilizava essa terminologia de menino de rua. O próprio movimento nasce, né, em 86, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Havia uma geração já claramente nas ruas, mas a terminologia ainda não tinha sido adotada. E aí eu discuto, nessa primeira década, de 80 a 90, essa apropriação e a visibilidade do fenômeno, que aí era muito ainda visto como um grupo só, como se fosse homogêneo, e nós fomos trabalhando no sentido de pesquisar o perfil dessa população, trabalhamos muito com os educadores de rua na época, veteranos, né? Hoje mesmo comemoramos 37 anos do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e eu estava falando lá no seminário deles hoje, recordando essa história de como surge o movimento. Na década seguinte, né, de 90 a
a 2000, nós trabalhamos com essa ideia já de sujeitos de direitos, porque o Estatuto havia sido aprovado. E nós sabemos que as crianças e adolescentes, jovens nas ruas, tiveram um papel importante na aprovação do Estatuto, porque eles foram levados a Brasília, foram 750 crianças e adolescentes, abraçando o Congresso Nacional, entraram na Câmara dos Deputados e votaram pela aprovação do Estatuto. Então, foi um movimento assim, que emocionou Paulo Freire, inclusive, que participou dessa discussão na época, né, conosco. E aí eu faço essa pergunta, mas são esses meninos e meninas sujeitos de direitos, de verdade? Porque nós vivemos justamente nessa década a chacina da Candelária, o extermínio de meninos e meninas claramente no Brasil, a criminalização e o preconceito fortemente instituído. Então, foi uma década de muita visibilidade positiva no sentido de políticas públicas em construção, militância assim, bem ativa, efervescente, e, ao mesmo tempo, o início de uma perseguição realmente a essa população nas ruas que se agrupavam, eram grupos, às vezes, de 50, 80 crianças na Praça da Sé. E aí a pergunta que eu faço era justamente sobre a questão da humanização, né? Nessa pergunta, seriam eles sujeitos de direitos? Eu queria ler para vocês um pedacinho do livro em que eu falo sobre isso, que eu acho que seria interessante nessa nossa aula live. Muito bacana, né, Nilda? Estou adorando. Sim, Pode sim. falar. Está gostando? Você está gostando? Oh, como, hein? Eu estou vendo aqui, não queria estar lendo, mas eu já vi ali um monte de pessoas gostando da gente poder dialogar. Então, eu escrevi assim: em suas 7 teses sobre os direitos humanos, Costa do Alvinas dedica uma das teses à ideia de humanidade, humanitas. Ele inicia sua reflexão apontando que, historicamente, a ideia de humanidade tem sido usada para separar e classificar as pessoas em totalmente humanas, os europeus, né? Menos humanas e as não humanas, a começar pelas sociedades pré-modernas, em que os homens livres, gregos e romanos, os homo-humanos, se opunham aos bárbaros, nós aqui, os demais, né? Os homines bárbari. Assim, homo é um termo que indica separação, distinção. Douzinas discorre sobre os usos do conceito de humanidade na filosofia e na teologia, assim como a sua aplicação legal e política, mantendo a ideia de separação, divisão, classificação das pessoas entre humanos e não humanos, governantes e governados, opressores e oprimidos, colonizadores e colonizados. Penso que essa reflexão nos ajuda a compreender mais profundamente a separação historicamente construída entre crianças e menores, assim como identificar nessa questão resquícios dos processos de colonização no Brasil que determinaram os atributos de menor valimento, os menos humanos e os não humanos, a nossa população nativa, que acabou sendo, em parte, escravizada e exterminada, assim como aconteceria com a população de origem africana traficada para o Brasil. Aqui voltamos à reflexão sobre se esses meninos de rua, de fato considerados crianças e adolescentes, sujeitos de direitos ou até mesmo humanos, pobres, negros, favelados e assim por diante. A eles foram atribuídas representações de criminalidade e periculosidade, negando-lhes o princípio de igualdade. Portanto, em franca oposição aos princípios universais de direitos humanos, até mesmo sua humanidade acaba sendo colocada em questão, e por vezes por eles próprios. Esse ponto me faz lembrar as palavras de meninos e meninas que tenho ouvido por décadas e que muito me marcaram, que são essas. Tia, eu só queria ser visto como um ser humano, como gente, como qualquer outra pessoa.
essa é a análise que vai caminhando, né, nessa discussão de priorização, de prioridade nacional para criança e para adolescente, e se todos esses seriam considerados humanos. E as últimas décadas eu vou trabalhando com a ideia de violações de direitos muito claramente, deixar bem claro que o que nós estamos falando com a vivência nas ruas é uma exposição à violência, não ter o que comer, ser perseguido pela polícia, morto muitas vezes, abusado, discriminados pela sociedade como um todo, e, de certa maneira, trazer essa questão da importância dessas pessoas e do alto grau de exposição à violência e violação de seus direitos. E, por fim, as políticas públicas que nós temos trabalhado com muita força, aí com o Conselho Nacional de Assistência, com o CONANDA, com os grupos, os movimentos sociais em todo o Brasil. Eu acho que agora só Nilza Rogéria lendo o livro, né? Acho que uma pincelada já deu, né? E aí eu acho que eu faço uma pergunta para você, não é? Posso fazer? Claro! Então, eu vou fazer a minha pergunta para você, que é a seguinte. Nós temos perguntinhas preparadas, né, gente? Para a gente poder estar bem preparadinha. Olha só, pergunta para Nilza Rogéria, que linda pergunta. Com todas as complexidades que envolvem as favelas do Rio de Janeiro, você vem destacando as formas de resistência das mulheres e suas lutas comunitárias. No seu livro, Mulher de Favela, o poder feminino em territórios populares, é o nome do livro, o poder feminino em territórios populares. Você desenvolve a afirmativa de que há uma feminização do poder nestes espaços. Eu queria que você comentasse, Nilza, o que vem a ser Mulher de Favela. Pois é, né? Mulher de Favela, na verdade, eu começo dizendo que mulher de favela não é mulher da favela, né? A mulher de favela é um construto teórico, é um conceito que eu venho desenvolvendo e amadurecendo para nomear essas mulheres que têm nos espaços populares um ativismo social e político, que tem uma escolha radical pelo território da favela e que fazem, né, um trabalho de articulação de rede e de presença, né, de forma resolutiva. Questões são negadas, valorizadas, né, pelo poder público, pouco reconhecidas, com a pouca presença do Estado, né? A nossa presença do Estado se faz. Não é que o Estado não se faça presente, ele se faz presente. O problema é como ele se faz presente. O que a gente observa, né, e é noticiado publicamente pela grande imprensa, é que o Estado se faz presente de uma forma bastante significativa com a política de segurança pública, né, e não presente com outras políticas que são importantes e necessárias nesse contexto. E aí, eu gostaria de recuperar um pouquinho como é que esse conceito, né, de mulher de favela, ele surge. Tal como Irene colocou, né, a nossa trajetória começa lá nos anos 80, né, e a minha também. O meu trabalho nas favelas e nas regiões de periferia começa nos anos 80, mais especificamente, né, no final da década de 80 e se estende anos 90 e até então. E esse período da década de 80, da década de 90, foi um período muito forte, muito positivo em termos de reorganização dos movimentos sociais, né? Da mesma maneira que a gente tem os movimentos, né, de saúde, de criança e adolescente ganhando expressão, a gente também tem os movimentos nas favelas brigando por melhores condições de vida. E as mulheres, elas organizavam os grupos de mulheres para brigar por creche, né? A principal bandeira das mulheres nas favelas na década de 80, início dos anos 90, eram as chamadas creches comunitárias. Naquela ocasião, as creches, elas vinham com uma bandeira de direitos da mãe, né? Era a mãe trabalhadora que precisava de creche para deixar seus filhos e ela poder trabalhar. Isso muda, né? Atualmente a gente sabe que a creche é um direito da criança
E isso é importante a gente pensar que, inclusive, nessa época, lá dos anos 80, 90, a creche ficava, essas creches comunitárias ficavam sobre a responsabilidade da chamada Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e hoje as creches estão sob a guarda, né, e ancoradas, digamos assim, dentro da Secretaria de Educação. Então, muda o paradigma, o que é muito importante, porque realmente é um espaço de desenvolvimento infantil e de proteção à criança. E nessa década de 80, 90, a gente trabalhava muito no sentido de ajudar e contribuir com a organização comunitária, né? Notadamente, os homens ficavam muito próximos às associações de moradores, né? E as mulheres muito próximas aos movimentos de mulheres, né? E aí a gente tem hoje uma outra caracterização desses espaços, né, de sociabilidade, de luta política dentro das favelas e das regiões de periferia. Nessa ocasião, também, anos 70, anos 80, a gente também tem expressiva movimentação do movimento, né, do movimento feminista. A gente começa com a entrada do movimento feminista, um movimento feminista, né, baseado numa referência eurocêntrica e americana, né? A gente tem duas grandes correntes teóricas aí que vêm sustentar esse movimento, mas que, nessa ocasião, não se levava em conta demandas que vinham desses grupos, dessas mulheres, né? Tem aí, é só uma pincelada, né? Um movimento que é muito expressivo. A gente tem mulheres fazendo essa militância nesse período, mas elas não estavam organizadas por esta pauta, elas se organizavam por outras pautas. Mas começa aí o movimento feminista negro no Brasil, também de uma forma mais enfática, né? E aí tem, para quem tiver curiosidade depois, tem um pouquinho o que foi o Congresso de Bertioga, né? Um congresso das Américas e do Caribe, da América Latina e Caribe, onde as mulheres das favelas, elas se reúnem num ônibus, elas vão, as mulheres negras e mulheres das favelas, elas vão para esse em Bertioga, em São Paulo, e aí sim tem um marco desse movimento como movimento político, né, de mulheres negras, e que muitas dessas mulheres também eram das favelas e das regiões da periferia. Bom, elas vêm com essa movimentação, começa esse atravessamento, né, dentro do movimento feminista, o movimento de mulheres negras, que hoje, para nós, é uma escola, né, a gente poder conhecer e acompanhar essas trajetórias, mas essas mulheres das favelas nem sempre estavam necessariamente engajadas nesse movimento, mas elas se movimentam de outro jeito. Bom, passamos os anos 90, eu continuo, né, com o meu trabalho nessas regiões, e sempre muito cercada desse grupo, e isso vem me acompanhando, por ocasião até depois do meu mestrado e depois do meu doutorado, de querer perceber como esse movimento ele vinha ganhando um protagonismo, né? Hoje eu arrisco afirmar, né, que é um processo de feminização do poder, sim, dos espaços populares. As mulheres, nas minhas observações e nos meus estudos, elas têm uma diferença muito importante nesse movimento territorial, porque elas têm uma relação de pertença, né? Elas têm um compromisso com com a luta desse cotidiano, que não é uma luta pessoal, ela é uma luta coletiva, né? Enquanto que muito do que a gente percebeu e acompanhou dos movimentos das associações de moradores sofreram outros tipos de atravessamentos, inclusive políticos partidários, e que modificam um pouco, né, qual é esse tipo de engajamento e qual é esse real envolvimento dessas pessoas com as demandas dos espaços populares, que têm realmente uma pouca presença do Estado, né, nessa perspectiva que eu coloquei das políticas sociais que seriam absolutamente necessárias para que a gente pudesse ter uma melhor qualidade de vida e menor, né, redução dessas iniquidades, e também a gente acaba tendo uma presença maior e cada vez mais ostensiva da política de segurança pública, né, por questões todas que nós conhecemos. E aí, na ocasião do meu doutorado, eu tinha 3 perguntas, né? E essas 3 perguntas, elas são as perguntas
que geraram o meu livro, né, que é o Mulher de Favela, né, o Poder Feminino em Territórios Populares, que as perguntas eram: o que é ser mulher, o que é ter poder e o que é ser uma mulher com poder na favela? Essas 3 questões foram as questões que nortearam os meus estudos do doutorado e que depois a gente vem desenvolvendo em uma pesquisa que está em curso, né, que eu vou depois poder comentar um pouco mais, da que está nesse momento em curso. Mas essas perguntas, elas foram perguntas de escuta e uma construção compartilhada da história de vida de 15 mulheres de 15 favelas diferentes do Rio de Janeiro. E aí a gente tem muitos aprendizados, né? Desses aprendizados, elas são majoritariamente mulheres negras, né? E majoritariamente mulheres, quando não negras, mulheres não brancas, né? Na questão do que as envolve, na questão do seu compromisso, na questão do seu espaço de moradia, ser um marcador, né, da desigualdade que a cidade lhe oferece. O que é ser mulher para essas mulheres? É ser mulher de fibra, sim. É ser mulher que sofre, né, com as perdas, com as violências, com as violações, mas essa dor, esse sofrimento, essas ausências em potência. Então, transformar isso em potência é, de fato, ter um compromisso com o lugar de onde ela vive, o lugar de onde ela fala, de um lugar de onde ela atua. O que é ter poder? E aí é um poder que não é um poder patriarcal, né? Não é um poder vertical, mas é um poder compartilhado de uma construção conjunta, de fato, de fazer a diferença nesses espaços. Então, ele é um poder não estatal, mas é um poder legitimado pela comunidade. As favelas reconhecem essas mulheres, que são popularmente nomeadas lideranças comunitárias. Eu, particularmente, as nomeio mulher de favela, porque eu acho que tem um compromisso com essa favela de uma forma diferenciada, e eu acho que a liderança comunitária, embora seja um nome usualmente comum, né, ele também vem permeado de outros valores. E eu acho que essas mulheres, elas exercem uma liderança de uma outra forma, de uma forma muito mais horizontal, através e articulação com as redes intra e extraterritório, né? Elas são engajadíssimas nos movimentos, elas são engajadíssimas nos conselhos, elas conhecem os caminhos, né? Elas são mediadoras, elas são negociadoras, o poder público. Então, eu acho que ela tem mais do que só acionista nesse espaço, né? Ela tem um outro compromisso com o território, um outro compromisso com a sua causa, né? E com as suas pertenças. E aí, quando a gente pergunta o que é ser uma mulher com poder na favela, as respostas são as mais diversas, né? E essa mulher, ela se reconhece, né? E é muito importante que sim, mas ela tem um reconhecimento do outro sobre ela que a nutre, né, no seu papel de ser uma ativista, de uma prática social e política, de um ativismo social que é mais do que atender as pessoas, né? Atender na sua organização de base comunitária, desenvolver um trabalho com aquele grupo. Elas têm realmente, elas rompem esses muros e elas saem do espaço da favela, elas alcançam a cidade, elas alcançam o Brasil e elas alcançam o mundo. Existem inúmeras dessas mulheres que têm articulações com outros continentes, com outros países, né, por demandas bastante diferentes, mas elas não abandonam o território. O fato delas terem essas conexões, e aí, por exemplo, o quanto dessas mulheres a gente sabe que elas estão presentes nos conselhos de saúde, nos conselhos de assistência, no conselho da criança e do adolescente, elas se fazem presentes nesses espaços, elas acessam as conferências, elas militam nas conferências, elas fazem as marchas das margaridas, mas elas voltam para a mesma comunidade, elas voltam para o mesmo território, e elas mantêm o seu trabalho, o seu cotidiano. Então, assim, a ideia do livro, né,
é poder sistematizar um pouco essas experiências, né, das histórias de cada uma delas. Eu nunca tive a pretensão de analisá-las, muito pelo contrário, né, eu sempre tive a pretensão de escutá-las. Eu acho que a gente não dá voz, a gente empresta os nossos ouvidos, porque elas falam muito bonito, e elas falam com uma propriedade, com uma pertença, né, que a gente realmente precisa enquanto academia, enquanto assistentes sociais, enquanto pessoas com compromisso com essa sociedade, prestar atenção. Então, essa é a parada no livro. Agora a gente tem uma pesquisa em andamento que eu falo daqui a pouco. Né, Nilza, essas mulheres, elas são aquelas que ficam, né, aquelas que vão defender seus filhos, ver toda aquela movimentação junto ao sistema socioeducativo, né, como são as mães que vão, né, atrás dos filhos na tentativa de protegê-los. Elas estão sempre na linha de frente, as mães, né? Exatamente. E que são as responsabilizadas pela sociedade por qualquer coisa que uma criança ou adolescente comete. Ninguém pergunta onde é que está o pai dessa criança, sempre cadê a mãe dessa criança. É a mãe. Então, elas têm essa conta que não é barata. É verdade, é a mãe. A mãe é tudo. Pensarmos... essa expressão não é à toa, né? A mãe é tudo. Exatamente. E se nós pararmos para refletir, também são as mulheres que estão na casa de outras mulheres cuidando dos filhos das outras mulheres, né? Então, muitas vezes ela deixa os seus filhos, né, nos espaços das favelas e das periferias para trabalhar e cuidar dos outros filhos, que muitas vezes elas têm como seus também. É verdade. E seguimos, né? Seguimos. E aí, Irene, estamos caminhando, né? Temos as pesquisas em andamento e você tem uma pesquisa perfil amostral de crianças e adolescentes em acolhimento institucional. E essa eu sei que está fresquinha, né? Em situação de rua. Você destaca algumas permanências históricas importantes. E aí, o que você compartilharia conosco nessa aula live sobre quais seriam, né, esses destaques de permanências históricas aí para a gente aprender com o tempo? Então, nós temos uma questão muito séria, que a população que se encontra em situação de rua, ela não é contabilizada, né? Ela não está no censo, ela não existe. E há aí uma luta muito grande por parte dos movimentos sociais de fazer com que o IBGE inclua essa população, porque é muito difícil, inclusive, desenhar políticas públicas adequadas quando não sabe quantos são, aonde estão. Então, essa tem sido uma luta já dos últimos anos muito forte. E aí nós fizemos parceria com uma instituição, uma organização não governamental importante de Fortaleza, que também tem liderado esse movimento da Rede Nacional Criança Não É de Rua, que é o pequeno... Irene, só um detalhe, nós temos a professora Neiva aqui conosco, professora da Universidade Federal do Ceará, uma pessoa que também trabalha com população em situação de rua e está aqui na nossa sala assistindo a nossa aula. Tá. Então, muita gratidão, a Neiva está aqui conosco nessa noite. Ela vai reconhecer de quem eu estou falando, pessoal da UPN, o Manuel Torquato, e a gente tem feito aí uma parceria muito bacana. E uma das atividades foi essa pesquisa amostral em 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, nós temos uma amostra de 554 crianças e adolescentes, tanto em situação de rua quanto em situação de acolhimento institucional. O importante é que todos eles têm trajetória de vida nas ruas, por mais de 1 ano, pelo menos. E aí nós fomos com uma série de perguntas, trabalhando com agentes de campo, que, em geral, também são pessoas que há muitos anos vêm trabalhando com essa população, e ainda tem uma parte de análise das políticas públicas e dos serviços que atendem essa população. Aqui eu vou falar um pouquinho só da população, das permanências históricas que nós encontramos, e dizendo que essa pesquisa ela acaba de sair, ela está na página web do
do CIESP, que é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, em parceria com a PUC e Rio, lá no site do CIESP, e também da OPN. E nós vamos ter agora, no dia 14 e 15 de outubro, nós vamos ter 2 seminários de cunho mais político, ou seja, de trabalhando com as principais organizações e representantes também dos movimentos sociais, os representantes do Conselho Nacional de Assistência, do CONANDA, dialogando sobre o que essas pesquisas, como elas podem subsidiar novos desenhos de políticas que, de fato, atendam às especificidades dessa população. Então, muito brevemente, que o nosso tempo é curtinho, desses 554 participantes de 7 a 18 anos de idade, nós falamos de algumas permanências importantes. Uma delas é que 86% deles são negros. Isso já fala também, né, já tem uma relação direta com o que a professora Nilza Rogéria falou, né, de onde essas crianças vêm. Há um mito muito grande que são abandonados e que são negligenciados, que a gente sabe também que as mães acabam sendo as responsabilizadas ou culpabilizadas, né, por negligência, muitas vezes porque ela está trabalhando, ela não está em casa, e a criança ou adolescente sai, a rua passa a ser atraente, a casa muitas vezes está vazia, né? E o que nós vamos encontrar é que, historicamente, é exatamente um grupo de meninos, também em sua maioria, adolescentes e negros, que aqui no Brasil, mas em vários países, é o alvo maior dos homicídios no Brasil, né? A população jovem e negra, né? e masculina. E esses são os meninos que acabam também circulando pelas ruas e que nós chamamos entre a sua casa, as ruas e as instituições que deveriam protegê-los e não necessariamente conseguem fazê-lo. Também nós vimos um outro dado que é uma permanência, assim, que significa que há mais de 3 décadas estudamos essas populações e vemos que se repete o fato de que estão fora da escola. E a escola, no nosso país, né, o Ministério da Educação totalmente abandonou essa população. Não há escolas que atendam essa população e, novamente, eles são facilmente criminalizados, né, ao invés de se admitir que não há um programa educacional, um currículo educacional com práticas que sejam atraentes para essa população. Nós encontramos uma série de dados referentes à questão do contexto familiar que fazem a gente pensar bastante. Lembrem-se que nós temos 2 amostras, né? São 283 crianças e adolescentes nas ruas e 271 nas instituições de acolhimento institucional. E nós vimos que há um percentual muito elevado dos que estão nas ruas que voltam para casa todos os dias, também aos que dormem nas ruas, mas a conexão com a casa, com a família, ela existe. E a maioria deles afirma que a relação é boa. A gente pode questionar isso, mas eles estão falando, nós temos uma casa, temos uma referência familiar, estamos na rua sobrevivendo e voltando para casa. E ao passo que aqueles que estão em instituição de acolhimento têm muito pouco contato com as famílias, muito pouco. Então, poderiam talvez estar mais protegidos porque não estão nas ruas, dependendo também da instituição que eles estão, mas eles, com o tempo, acabam tendo um afastamento maior da família. Então, são as permanências assim, importantes para a gente pensar, né, em direções de políticas que observem que a questão da pobreza continua sendo
ao abandono, né, ou o afastamento, né? Porque o abandono, acho que aí a Nilza pode dialogar comigo em relação a isso, dificilmente a mãe abandona de todo, né? Há várias outras questões interligadas que a gente conhece. Há questões da saúde mental nessa população e não sendo tratada, problemas graves de depressão, né? Misturado muitas vezes com alcoolismo e por gerações, né, não tendo um tipo de atendimento de suporte, sobretudo no apoio ao cuidado dos filhos. Então, acabam ficando sozinhas, né? Isso não é para dizer que não existam conflitos familiares. Todas as famílias podem ter conflitos, mas é o fato de que essa família, ao ter conflitos, ela é criminalizada, né? E com frequência a criança é retirada do contexto familiar. Isso é algo, né, histórico, né? Nós vimos também que um assunto que interessa mais, assim, no caso da assistência, né, das políticas sociais, nós vimos que 41%, menos da metade dessa população que eu falei, estão em situação de pobreza, e a pobreza continua sendo um fator de afastamento e criminalização. Menos da metade recebia algum tipo de benefício social, não recebia o Bolsa Família. Então, assim, eram famílias que acabam ficando muito isoladas e sem mesmo, né, um recurso de transferência de renda, que é um direito da família que está em situação de pobreza. Então, assim, em termos importantes, assim, que para finalizar eu destacaria das permanências, que eu vou falar aqui agora, o fato, eu vou destacar aqui duas questões que agora já não são não só permanências, mas algo que veio ser bastante contestado, que é a questão da institucionalização, né? Quando a gente rompe com essa ideia de que tem que tirar da família e colocar no orfanato, e que isso é bastante contestado por conta da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa cultura da institucionalização, ela não acaba de todo, mas essas portas de grandes orfanatos se fecham, até porque essas crianças jamais foram órfãs, eram crianças com pais, com famílias extensas, né? Mas que não eram acionadas. Então, há uma persistência, né, uma renitência dessa cultura institucional, tanto que hoje nós vemos o apelo constante pela redução da maioridade penal, que nada mais é do que vamos colocar nas instituições, não mais aos 18, mas aos 16, aos 14, né? Nós vamos tendo aí a defesa de aumentar o número de instituições que privam a liberdade e também de aumentar o número de anos que essa população fica encarcerada. Isso é muito grave, né? Então, acho que, Nilza, eu vou, considerando que o nosso tempo é limitado, né? Eu vou parar por aqui para a gente dialogar um pouquinho mais. Eu vou te fazer outra pergunta agora. Vou te perguntar o seguinte: suas pesquisas recentes destacam a atuação social e política das mulheres nas favelas e esse movimento como uma forma de expressão do feminismo. Como você vem construindo esse conceito de feminismo um pouquinho? Então, esse é um conceito em construção, né? Mas é um conceito em construção que já me acompanha há bastante tempo, né? E em que eu me baseei, né, para essa provocação, e isso está realmente ganhando de fato, uma questão epistêmica para mim, né? A questão da criminalização da pobreza, né? Eu queria retomar aí essa questão que a Irene colocou, né? Como é que a gente vê essa pobreza criminalizada quando a gente culpabiliza as mães? Como é que a gente vê essas mulheres precisando de também ser acolhidas e também ser cuidadas? E aí a gente então encontra essas outras mulheres nesses espaços nas favelas que cuidam, né, dos seus e de todos os outros que elas podem alcançar.
E aí, nesse movimento, né, que veio desses primeiros estudos meus, eu comecei, então, a expandir a minha pesquisa, que é uma pesquisa hoje em curso, para a gente fazer a escuta de 200 mulheres de favelas do Rio de Janeiro. Nós estamos com 110 entrevistadas e tivemos uma paradinha em função da pandemia, mas já partimos para análise dessas primeiras 110 entrevistadas, né? E aí tem algumas questões que são importantes para a construção desse conceito. A construção do feminismo, né, do feminismo popular, porque uma das perguntas é se essas mulheres que fazem esse movimento, esse ativismo, se elas se percebem como mulheres feministas, se elas se declaram mulheres feministas. E aí, essa foi o que a gente tem em torno de 62% que se declaram feministas, mas outras 48% que não se declaram feministas. E aí, a pergunta é, o que seria o essas mulheres? E aí tem a pergunta, né, se sim ou se não, o que seria? E algumas trazem, né, nessas reflexões, primeiro dizer que eu não defendo mulheres, eu defendo pessoas. Outra, o feminismo é pouco para mim. Outra, eu não trabalho só para defender as mulheres, eu quero um mundo mais igual. E são pautas feministas, né? E aí eu comecei a estudar o que a gente tinha de produção sobre o chamado feminismo popular. E a gente tem, esse não é um termo meu, tá? Esse não é um conceito que eu estou criando, não é, eu estou buscando, né, um novo significado, criar uma outra, dar a ele uma outra variância, digamos assim, né? Que ele possa ampliar um pouco mais, alargar um pouco mais o que ele se propõe. Esse conceito ele existe muito em função dos movimentos sociais, né? De alguns movimentos em que se diz que aquilo é um feminismo popular, tipo o movimento das mães da Praça de Maio, os movimentos das mães de Acari, movimentos que são protagonizados por mulheres, né, mas focados de forma mais tematizadas, eles são mais temáticos e não necessariamente tão plurais quanto essas mulheres das favelas. E aí, nessas questões, eu passei, então, a perguntar se primeiro, sempre que possível, dialogar um pouco mais sobre o que seria esse feminismo, ou esse não feminismo, e perguntar, mas se o que você faz, se chamasse de um feminismo popular, você acha que isso aproxima do que você pensa? A resposta sempre tem aquela imagem do feminismo, que é aquela imagem construída historicamente de um movimento, de um feminismo liberal, de um feminismo mais radical, de um feminismo pós-estruturalista, né, das mulheres que fazem a marcha das vadias. Então, a imagem que se tem de um movimento feminista está muito moldada em função desse modelo, dessa referência, né, de um movimento feminista, enquanto que elas fazem um movimento de base, elas fazem um outro tipo de articulação, elas acolhem as mulheres vítimas de violência, elas sabem os caminhos, elas protegem, elas desenvolvem. Essas mulheres, mais de 70% delas estão envolvidas em organizações de base comunitárias, chamadas, né, organizações comunitárias ou as OBSs. Então, elas têm um protagonismo, sim, e que elas, por vezes, não se identificam com essa nomenclatura, porque, para elas, elas estão com isso atravessado por valores morais, né, valores políticos com os quais elas não se identificam. E aí, sim, eu venho junto com a Anne-Marie, né, que é uma estudante de doutorado do Canadá e que também estuda o movimento feminista, e a gente vem realmente amadurecendo, construindo, né? Já fizemos um primeiro artigo, estamos aguardando aí os finalmente, né, na revista de estudos feministas, para poder mostrar, né, que a mulher de favela ela pode ser parte de um outro feminismo popular, e a gente coloca esse outro, né, para mostrar que é um conceito em construção, mas é um conceito mais aberto. E aí, nessa perspectiva desses estudos mais recentes, né, algumas coisas entrevistadas me trouxeram realmente algumas surpresas.
há duas questões eu gostaria de destacar como surpresa disso. A primeira é que 33% dessas mulheres se declaram evangélicas. Até aí, ok. Em segundo lugar, e sim, foi uma surpresa, elas se declaram sem religião. E isso, nos espaços populares, é um dado para a gente prestar atenção. Né? Quem são essas mulheres que não estão, que historicamente a gente tem uma influência da Igreja Católica, dos movimentos das comunidades eclesiais de base, das pastorais, e no segundo momento, no segundo lugar agora, numa distância bastante pequena, a gente tem esses expoentes que é as que não possuem religião. Isso é um dado que para mim é muito relevante. E um segundo dado é que mais de 60% dessas mulheres acessaram a universidade. A gente tem, acho que 65% ou 67% dessas mulheres com acesso à universidade, e aí a gente tem cursando, já concluídas e já com pós-graduação. Então, isso também é um dado, porque ao mesmo tempo que ela acessa a universidade, aí a gente tem várias questões para você correlacionar com a questão das políticas de cota, né, da questão de criar acesso das pessoas ao ensino superior, mas é também um dado muito importante entender que ela acessa a universidade, mas ela não deixa a favela. E aí mostra essa noção do pertencimento. Ela volta, ela mantém o seu trabalho no território, né? E isso também tem muito a nos ensinar, né, para a gente poder entender e perceber como é que isso dialoga, né, nos espaços populares, né? E, por fim, uma questão também que me chama a atenção é que a metade, um pouco mais da metade, já sofreu ameaça pelo trabalho que desenvolve, e ela não desistiu. Então, pensando assim, nessas conexões, né, das crianças que vão para as ruas, das crianças que estão nos espaços dos abrigos, né, como é que a criminalização da pobreza é forte nesse aspecto? Como é que a gente responsabiliza, né, por uma questão de um país desigual, com oportunidades cada vez mais fragmentadas e pouco incentivada, né, principalmente as mulheres. Se a gente olha a base da questão de empregabilidade, as mulheres que são moradoras de favela, que são negras, elas estão na base da pirâmide de acesso ao mercado de trabalho formal. E a elas ainda é a conta mais cara, né, de ter que resolver e sustentar e alimentar, né, os seus filhos. E quando eles, por vezes, cometem os seus delitos, eles estão nos espaços de acolhimento ou nos espaços, né, de reclusão, né, digamos assim, são elas que estão nas filas esperando para visitá-los toda semana. Então, essa relação do cuidado, né, do pertencimento, do cuidado, do afeto, eu acho que são questões muito importantes para a gente poder refletir no conjunto desses estudos, né? E aí, Irene, vamos nós, né? Foi muito interessante, né? A pesquisa, né? Abordando esses perfis, realmente são dados para a gente refletir. Fala um pouco do papel da universidade. Também acolher uma população que antes não tinha acesso à universidade. E talvez a própria questão da religião está também associada a uma escolha por ampliar o seu conhecimento, por tomar consciência social, né? E, às vezes se conjuga com uma prática religiosa ou uma prática espiritual que não é considerada religião, né? Mas não é talvez a primeira motivação para fazer o trabalho social que fazem, né? Que vão também ganhando muita consciência dos próprios processos excludentes e de injustiça social que sofreram também desde a infância, né? Muito interessante. Pois é, e aí, assim, acho que pensando nessas conjugações dos nossos, envolve uma população infantil, juvenil, né? Essa questão dos contextos comunitários. Eu sei que você tem um trabalho muito bacana também, de um mapeamento belíssimo na Rocinha, né? De fazer essas escutas de criança, que é muito interessante, porque eu acho que uma das questões que
importante, enquanto universidade, e aí eu acho que enquanto nós, né, professores, sermos também aprendizes com as nossas pesquisas, né? Estar nesse lugar de que estamos abertos a aprender com o que os dados nos mostram, o que os estudos nos apresentam. Então, assim, não é para orientar, é para aprender com, né? Esse movimento. E uma questão que eu acho que é importante pontuar, por exemplo, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que não moro na comunidade, eu dialogo, os meus estudos dialogam com as mulheres de favela, com as mulheres negras, né? E nunca me vi numa situação de conflito em relação a isso, justamente porque eu escuto, né? A minha proposta é ouvir o que elas têm a dizer e pensar juntos, né? Não é estar fazendo um movimento de fora para dentro, mas de uma construção de fato compartilhada e coletiva desses saberes, né? E aí eu acho que a gente pode pensar, né? Eu acho que a gente já está chegando às 8 horas para a gente poder ver o nosso antes, né? Nesses contextos de mães e filhos, né? Desse contexto de vulnerabilidade, onde é que a gente tem esses, né? Essas sinergias, esses encontros dos nossos estudos? Eu acho que estudamos, né, pessoas em situações de vulnerabilidade, pessoas numa condição de iniquidade colocada, né, posta pelo desenho político, social, econômico e político do país. E aí eu acho que a gente tem públicos, né, mais ou menos específicos, mas que os encontros desses públicos são completamente complementares e realmente a gente consegue vislumbrar, né, os pontos de interseção e as interfaces, né? Então, eu queria, assim, ouvir um pouquinho você, onde é que a gente se junta. E também quero agradecer ao professor Sueli Bulhões, que está aqui também nos ouvindo, e ele já falou, né? Fico muito feliz quando a gente tem os nossos pares lá do nosso departamento também aqui prestigiando essa aula pública, né? Então, vamos lá. Então, Nilce, eu assim, temos várias perguntas e a gente já vai, né, abrir para a gente responder. Algumas eu já vi, inclusive, que a gente já abordou nas nossas próprias falas, mas nós temos várias interseções, o trabalho da criança, do adolescente, do jovem, sempre conectado aos seus contextos familiares, aos territórios de onde eles vêm, né? E eu vou estudando esses territórios de onde eles vêm, para onde eles vão e como as políticas públicas chegam ou não a essas populações. E aí eu acho que uma dos pontos assim, de interseção é justamente os laços, né, desses movimentos em que tantas mulheres elas estão presentes. Aí eu adicionaria talvez um outro elemento. Sim, é verdade, nós temos alguns projetos de extensão, né, universitária, que é o que a gente chama, quando é para além dos muros da universidade, mas envolve diferentes outros territórios, há muito em contextos de muita pobreza, onde as crianças estão crescendo justamente para estudar os processos que as vulnerabilizam e, em troca, trabalhar com as lideranças dessas localidades, no sentido de trazer troca de conhecimento, experiências e saberes, que são saberes múltiplos, aqueles que vivem o cotidiano, que enfrentam desafios, mas também têm inúmeros recursos nas suas comunidades que muito frequentemente não são vistos e nem valorizados, né? E nesse sentido, tem uma frente também muito interessante, que há muitos anos eu venho trabalhando, que é dentro da ideia da participação social, da participação política da população infantil, adolescente e juvenil. Nós temos uma frente grande e na página web do Fiesp nós temos algumas bases de dados bibliográficas que fazem justamente uma análise, geralmente em 2 décadas, da produção científica sobre aquele determinado tema. Então, por exemplo, nós temos uma base sobre a população infantil e adolescente em situação de rua,
São centenas de textos e análises que as pessoas, os nossos alunos, pesquisadores, gestores de políticas públicas podem acessar, com vários indicadores. Nós temos uma base agora em construção para essa questão do acolhimento institucional, e uma especificamente aí está relacionada até o projeto de apoio da CAPES-30, que é sobre a participação infantil e juvenil, e nós estamos trabalhando bem de pertinho com o primeiro Conselho Municipal de Direitos da Criança, que é o de Volta Redonda, que desde 2012 oficialmente elege adolescentes como conselheiros. Então, eles já estão no espaço político de defesa de direitos, dentro do Fórum de Juventude liderado por eles, e principalmente, né, em momentos de tantos desafios no campo político que nós vivemos, né, um governo que se coloca francamente contrário aos direitos humanos, contrário às políticas de participação, contrário à democracia, né, é bastante importante, tanto do ponto de vista da população jovem, como das populações historicamente oprimidas, como as mulheres negras, as mulheres de favela, poder se empoderar mesmo, né, e que a universidade possa fazer bem esse papel. E aí, Nilza, eu vi que tem um bocado de perguntinha ali para você também. Eu acho que a gente podia pedir para a Tatiana nos ajudar em trazer algumas dessas perguntas, porque o nosso teto é 8h30, a gente quer responder algumas dessas perguntas. E aí eu só acrescentar que tem pessoas de São Gonçalo, e a gente vem trabalhando, além da Rocinha, nesse momento a gente vem trabalhando com São Gonçalo, que é imenso e que tem tantos desafios. Tatiana, cadê você? Tô aqui, professora. Tá me ouvindo? Olha, sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar aqui para a professora Nilza 3 perguntinhas que eu acho que ela vai conseguir amarrar numa resposta, porque acho que elas se complementam, tá? 2 é da Ana Cristina Silva, que primeiro ela pergunta, professora Nilza, que critério você usou para escolher as personagens do seu livro? E aí depois ela pergunta, quando você fala sobre o perfil, né, os dados dos perfis, ela vai perguntar se nesse dado de acesso à educação superior, para essas mulheres, né, qual seria a inserção ao mercado de trabalho pós-formação universitária? Se você tem essa informação da inserção no mercado de trabalho pós-formação universitária. E aí, nessa linha, a Ceni Félix pergunta, professora Nilza, em seu estudo teve alguma surpresa na pesquisa? Ou seja, descobriu algo negativo ou positivo que foi de encontro ao que acreditava ser? Então, muito obrigada aí pelas questões, né, pelas perguntas. Vamos seguir aqui pelos critérios, né? Eu tive, na verdade, para a seleção dessas mulheres, eu utilizei 2 critérios. Um primeiro, algumas pessoas foram convidadas a participar do estudo por uma questão de aproximação, né? Eu conhecia e eu convidei porque são pessoas que fariam realmente tinham histórias de vida muito interessantes que eu conhecia não profundamente, mas que eu achava que seriam realmente contribuições relevantes. Como eu trabalharia com a perspectiva de história oral, então isso me dava essa liberdade, né, de poder eleger. E a outra foi realmente uma descoberta de forma de uma busca ativa, como a gente chama, porque eu tinha, na intenção da pesquisa, cobrir todas as regiões da cidade. Então, eu conheço bastante gente pelas minhas andanças, né, pela minha vida militante, mas eu gostaria, na metodologia, eu queria cobrir os territórios da cidade. Então, não ficariam só com mulheres da Zona Norte ou só da Zona Sul, com uma maior concentração. A questão da espacialidade era muito importante. E aí eu pude, então, por uma questão de algumas escolhas e outras de uma busca ativa, de buscar pessoas que poderiam me indicar pessoas, encontrar essas mulheres desses lugares que fariam, então, essa cobertura no mapa da
cidade, né? Até porque, embora o Rio de Janeiro seja uma cidade densamente, né, com 6 milhões e 200 mil habitantes, mas é uma cidade pequena em termos de geografia, né, se comparada a outras metrópoles, as diferenças, né, de localização das regiões da cidade são muito distintas. Então, é muito diferente a gente ouvir as demandas de mulheres que estão na militância de determinadas regiões, de outras que estão em regiões mais distantes. Por exemplo, as favelas que têm maior visibilidade na imprensa, Rocinha, Maré, Alemão, elas são absolutamente necessárias, porém é diferente da plataforma e da busca, né, por outras demandas, considerando a questão da espacialidade. Então, é diferente de olhar quem trabalha em Santa Cruz, quem trabalha em Campo Grande. Como eu trabalhei muitos anos na Zona Oeste, então, para mim, era muito importante ter essa distribuição. Com relação aos perfis e educação superior e mercado de trabalho, eu ainda, gente, não, a pesquisa pretende chegar às 200 mulheres, então são análises prévias, a gente ainda não tem, eu não tenho essas finais. Eu fiz uma análise em função de ter alcançado mais de 50% do universo a ser pesquisado, e como é um número expressivo, acho que é relevante, né? Mas a gente não tem uma questão que cruza com a empregabilidade delas em relação ao ensino superior. O que a gente tem é se ela trabalha. E aí, posteriormente, eu vou poder fazer esses cruzamentos. Se quem declara que trabalha, dá para cruzar com quem tem o acesso ao ensino superior. Então, isso é um dado para ser feito por cruzamentos. Da mesma maneira que eu quero fazer 2 outros cruzamentos entre outros estados, mas esses para mim são muito importantes, que é essa questão da religião versus a questão do ensino superior. Se esse percentual de pessoas, de mulheres, que se declaram não ter religião, são mulheres que tiveram acesso à universidade, para a gente ver como é que o acesso à universidade pode modificar ou não, né, essa questão da religiosidade, né? Então, tem algumas questões que são para a gente poder analisar. Eu espero que a gente, terminando no fim do ano, fazer um seminário e convidar todo mundo outra vez para vocês assistirem os resultados finais. E as surpresas, então, eu falei, né, a questão das surpresas, uma delas é esse dado. Eu acho que esse dado é um dado significativo da questão da escolaridade, porque a gente tem sempre uma imagem né, de que as mulheres das favelas, as mulheres, a gente sabe que está aumentando, mas a gente não tem uma noção de que essas mulheres que estão acessando a universidade também são mulheres que estão nesse ativismo. Então, o fato delas serem ativistas, para mim, diz muito, né, porque elas vão buscando se qualificar, elas vão buscando, né, outros espaços de diálogo e de interlocução, mas elas mantêm um trabalho com um foco no desenvolvimento dos espaços populares. Eu acho que isso realmente é uma questão importante para a gente olhar com muito carinho. E o fato também, né, gente, de sofrer uma ameaça e não desistir. A gente, quando elas foram ameaçadas direto ou indiretamente, elas passam de 50%. E aí é de uma disponibilidade muito grande por causas coletivas e não por causas individuais. Obrigada, professora Nilza. Só para corrigir aqui, a Ana Cristina informou que a primeira pergunta foi da Maria Gomes. Tá. Maria, querida ex-aluna. Isso. E agora o Everaldo de Toledo, ele fez uma pergunta para a professora Irene Resini. Primeiro ele elogia, ele parabeniza a professora pelo trabalho lindo e dedicado, que ele fala aqui. E aí a pergunta dele é a seguinte: se na sua avaliação, professora Irene, como lidar com o paradoxo capitalista de exploração dos bens quanto do outro, né? E aí do outro ele se refere às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E pensar a questão do serviço social de forma integradora e eficaz. Se você pode explicar um pouquinho sobre isso. Sobre esse papel do serviço social de forma integradora e eficaz. E essa coisa desse paradoxo que a gente vive, né? Que é complicado lidar aí com os bens, com o outro, como lidar com o outro nesse sistema capitalista que ele diz. Bem, acho que nós estamos num momento em que
se põe, né, em questão bastante, né, as tendências capitalistas que vinham, né, sendo bastante agressivas, né, a própria ideia, né, de ter, né, talvez fosse mais importante do que ser, né, uma mensagem muito confusa, sobretudo para jovens, né? E num país com tamanha desigualdade como o Brasil, nós nos confrontamos muitas vezes, né, de adolescentes bastante pobres e que sonham com aquilo que lhes é vendido pelos canais de comunicação, né? Então, o consumismo é uma das questões do século XX para o XXI bastante discutida com muita força, muito importante. Nesse contexto de pandemia, né, que nós vivemos, nós mal mencionamos essa questão, ela revoluciona, né, o mundo, porque ela começa com uma expectativa de um semestre, agora nós já vamos para 2, e já se fala em 3, talvez 1 ano e meio, uma estimativa de que talvez mais de 10 anos para a economia se recuperar minimamente. Nós temos impactos muito dramáticos com as populações que eu e a Nilza Rogéria trabalhamos, como as consequências, como lá na década de 20 do século 20, né, a crise de 1920, né, 100 anos depois, nós temos aí uma série de repercussões semelhantes com a pandemia, a expectativa do empobrecimento maior, de um crescimento das desigualdades socioeconômicas e diversas outras consequências que vêm sendo aí debatidas, além, obviamente, do número de mortos infectados. Então, eu acho, Everaldo, que eu acho que é uma questão que está bem, nos faz refletir bastante, né, sobre o impacto que também terá, que poderá até ser positivo em se combater a ideia de um consumismo desenfreado, né, e que a valorização do ser humano esteja ligada ao se ter coisas, ao se poder consumir, poder comprar. É uma questão. E o serviço social tem um papel importante nas questões que nós duas professoras trabalhamos, tem um papel muito predominante, porque as políticas sociais, elas são aquelas que mais se apresentam. Pode-se questionar sobre a efetividade dessas políticas, pode-se questionar muito a morosidade ou até mesmo a não implementação das políticas, a falta de cuidado com o orçamento público, mas são as políticas de assistência que mais comparecem, depois as da saúde, né? Também, mas você vai encontrar que em outras áreas, como nós mencionamos, a educação não ausente, as políticas de habitação, estamos falando de uma enorme população que não tem casa, né? Não tem casa, não tem como financiar casa para quem não tem o que comer, né? Então, é a política de assistência que comparece, o papel do serviço social ele é fundamental na possibilidade de se pensar mais criticamente, como o serviço social vem fazendo, de contestação das tendências neoliberais e de um capitalismo agressivo que se torna profundamente segregador das pessoas. Então, obrigada aí pela pergunta. Everaldo está agora, né, na nossa equipe, né, como estagiário, Henrique, então, bem-vindo. É isso, Tatiane, para essa pergunta. Obrigada, professora Irene. Na verdade, vou continuar com você. A Francisca Maciel, ela te pergunta, professora Irene, na sua pesquisa tem algum questionário que pergunte para as crianças se elas sofreram algum abuso nas ruas? Se tem esse dado, se as crianças responderam, se sofreram ou não algum abuso nas ruas.
Super tem, eu quero até agradecer a Francisca Maciel dessa oportunidade de falar sobre isso. Nós temos uma pesquisa que tem quase 1000 perguntas diferentes e nós temos uma quantidade de dados fenomenal. E não dá para pincelar tudo, mas essa é super importante. 85% das crianças e adolescentes entrevistados declararam que sofreram mais de um tipo de violência. 85%. Nós estamos falando, né, de crianças e adolescentes até os 18 anos, né, que falam daquilo que passaram. Nós encontramos violências múltiplas. Machucar fisicamente, bater, espancar, né? 42% sofriam abusos físicos. Gritar com você, parece bobagem, mas gritar quer dizer humilhar constantemente a pessoa. Uma criança que cresce sendo, né, humilhada, castigada todo o tempo, ela cresce também revoltada, também achando, né, que essa é a forma de se relacionar socialmente, quase metade, né? Somente 12% daqueles que se encontravam em situação de rua disseram não ter sofrido violência, 12%. No acolhimento, 67% declararam que sofreu abuso físico. Abuso sexual está incluído, obviamente, nas formas de violência. Aqueles que estão em situação de acolhimento, somente 3% declararam não ter sofrido violência. E essa diferença da rua para o acolhimento é muito também no sentido de que, muitas vezes, o acolhimento vem como uma denúncia, né, para o conselho tutelar, para o judiciário, e há uma intervenção e a criança é tirada de casa. Então, há, de fato, um agravamento das situações, lembrando que todos eles têm experiência de vida nas ruas, tá? O último dado que eu queria passar para vocês era de quem eram os agentes violadores desses direitos das crianças. Nas ruas, 50% deles afirmaram que era a polícia. A polícia deveria estar ali para proteger, não é não? Se sentir seguro, a polícia está aqui, não vão me bater, não vão me humilhar. Mas as agressões vinham da polícia, da guarda municipal, dos agentes de segurança pública. E no caso do acolhimento, o percentual maior é do contexto familiar, justamente pelo que eu expliquei, de uma intervenção, uma denúncia, uma intervenção no contexto familiar, né? Então, nós estamos falando de algo também que a gente já sabe há bastante tempo, e o Brasil não consegue lidar com essa questão da prevenção à violência. Há uma atenção, não é falta de atenção a essa questão. Nós temos, inclusive, nacional e internacionalmente, um forte movimento, uma coalizão de prevenção à violência à criança e adolescente. É muito grande a pressão e não conseguimos lidar com essa redução da violência, porque nós aumentamos as formas repressivas de lidar com ela, mais armas, mais polícias armadas dentro das instituições, elas não resolvem um problema crônico da violência, né? E é muito para nós repensarmos nesse sentido, no contexto da cidade, da vida, não só na cidade, que a violência se dá no campo também, mas as formas de lidar nas políticas de segurança pública, lidando com mais violência, nós sabemos que não resolve. E no contexto familiar, são conflitos graves, em que as pessoas, não tendo recursos e muitas vezes não tendo acesso à educação também, não tem com quem contar, né? Então, a criança precisa ser protegida, obviamente, mas muitas vezes a criança ela é retirada e nada acontece no contexto familiar. Então, se há problemas crônicos de saúde mental, de doenças crônicas, alcoolismo, drogadicção, a relação com o tráfico de drogas, isso não é mexido. Então, o que acontece?
mas quase metade da população institucionalizada fica mais de 2 anos institucionalizada, às vezes até 5, 6 anos, e não sai mais da situação. Então, são indicativos bastante importantes para políticas de prevenção e fortalecimento, como se diz, dos elos familiares. Na verdade, são políticas de suporte ao contexto familiar, e isso envolve habitação, isso envolve recursos financeiros, acesso à educação de qualidade, acesso à saúde, né? A assistência ela deve entrar para assistir aqueles que não conseguem, não pode ser para a maioria, né? Então, aí é uma lente que precisa ser revista realmente. Obrigada, professora Irene. Agora, para terminar, como a gente está um pouquinho em cima da hora, né, vou fazer a última pergunta, que é para a professora Nilza. Professora Nilza, Iane Lugão pergunta: essas mulheres se veem enquanto sujeitas responsáveis pelo cuidado como uma atribuição exclusivamente feminina? Existem homens ou LGBTs nesse movimento do feminismo popular? Que pergunta difícil. Olha, a questão do cuidado é uma questão que dá uma aula inteira para a gente falar sobre essa questão do cuidado, quando esse cuidado ele tem uma atribuição feminina por uma questão, né, de estrutura social, do modelo de sociedade que a gente vive, mas também das relações de afeto, né, e de acolhimento, muitas vezes próprias às mulheres. Então, a questão do cuidado é uma questão muito emblemática para a gente pensar e refletir. Agora, quanto às ou essas mulheres de favela, essas ativistas se sentirem responsáveis pelo cuidado, eu não diria que elas se sentem responsáveis, mas elas são atentas à questão do cuidado. E não é um cuidado que seja um cuidado de um determinado segmento, elas têm uma relação de cuidado com o lugar. E aí, na maioria das vezes, elas trabalham com todo tipo de demanda, né? Nós fizemos um monitoramento das ações de muitas delas no período da pandemia, acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pelas postagens de Facebook, né? As alunas que são da iniciação científica acompanharam várias atitudes e atividades que elas vinham desenvolvendo. Elas realmente têm uma preocupação com o cuidado, e o cuidado com o outro, e esse outro entenda-se como todos. Isso é uma questão muito importante. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no Complexo do Alemão, foi no início dos anos 2000, e por volta do ano, nos primeiros 10 anos de 2000, né, 2008, 2006, 2008, eu me lembro de um trabalho que a Lúcia, né, que é uma pessoa, uma liderança bastante conhecida, uma mulher muito popular, digamos assim, né, nesse contexto, a Lúcia fez um trabalho era um projeto financiado pela Fundação FOR, e ela fazia um trabalho de prevenção às IST, HIV/AIDS com o tráfico. E isso, inclusive, gerou a ela uma moção, né, de reconhecimento do Ministério da Saúde na ocasião. E aí, essa é uma questão do cuidado, né, de entendê-lo como um sujeito de direito. O fato dele portar um fuzil, ou dele estar engajado no tráfico, até que ponto que ela, como uma pessoa que está preocupada com a promoção da saúde no território, ela é a pessoa que vai fazer a seleção de incluir este ou excluir aquele. Então, eu acho que a gente tem experiências muito relevantes para pensar nesse cuidado como um cuidado ampliado e coletivo, né? E aí eu acho que nessas últimas colocações aí da Irene, né, que são muito importantes com esses dados, né? Eu acho que a gente vive esse momento da pandemia, um tempo que realmente nos provoca a pensar, né, o antes, o durante e o depois. E quando a gente pensa nesse depois, não tem nada de novo nesse normal, né? Porque o que a gente tinha não podia ser normal. Viver daquele jeito, com o tamanho da brutal desigualdade social que o Brasil tem, não pode ser normal, porque a gente não tem que ter um novo para isso. Acho que a gente precisa rever esses termos até para a gente não reproduzir um discurso equivocado, mas pensar o quanto que a pandemia agravou
essa situação, né, principalmente das condições das pessoas vivendo nas ruas. A gente está tendo um número absurdo de população, de famílias inteiras vindo para as ruas das cidades. Isso não é uma questão do Rio de Janeiro, né? Isso é uma questão das metrópoles, mas também de cidades menores, também de cidades do interior. Então, a gente tem, assim, a perda do emprego, a perda da moradia, a questão da violência contra a mulher, porque as questões são soltadas como dados isolados, eles não são dados isolados, eles são dados que refletem, né, a brutal desigualdade social que a gente vive. E com a pandemia, o quanto que isso escancarou, né, essas questões que a gente precisa parar para refletir como a gente vai dar conta, né, nós profissionais e pessoas engajadas com o trabalho social, dar conta do tamanho desse problema, né? Até porque a gente não teve, em termos de políticas públicas, em termos de ações públicas, planos de contingência, nem para favelas, nem para as periferias, e muito menos para a população em situação de rua. O que a gente teve foram iniciativas da sociedade civil que se engajaram nesse movimento, nesse protagonismo, para fazer com que essas pessoas, né, não morressem no seu isolamento da calçada, né? Então, eu acho que a gente tem realmente muitos desafios para pensar, muita responsabilidade, temos um compromisso enorme, né, de tentar deixar o pouco que podemos, aonde a nossa mão alcança, mas contaminar, né, a todos que a gente possa, por estarmos juntos nessa luta, né, engajados, de que a gente precisa estar atento para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, né, que a gente consiga ter um pouco de cuidado, né, com o nosso olhar preconceituoso, até onde vão os nossos preconceitos, e que todas as vidas importam. As vidas negras importam, defendo, mas as dos indígenas também importam, então todas as vidas importam. É isso mesmo, Nilza. Suas palavras, assim, de encerramento, faço delas forma emprestada. A gente pode, né? A gente já tem emprestado tantas coisas. Esse diálogo foi lindo. Queria agradecer de coração a editora PUC-Rio. Mais coisas boas virão por aí. As aulas live vão pegar, são só as primeiras, né? Cada vez mais elas vão acontecer e muitas pessoas vão poder aproveitar dessa oportunidade de estar discutindo entre os seus departamentos e com convidados os seus temas de interesse, dialogando. Eu adorei participar com você, Nilza. Obrigada. Um abraço grande para Felipe, para a Tatiana, que está sempre aí, Tatiana, no contato conosco. Né, Tatiana? E as pessoas todas que estiveram aqui conosco, né, participando, fazendo perguntas tão interessantes, um abraço grande, todos fiquem muito bem cuidados, porque a pandemia não acabou. Também quero agradecer, né, ao Felipe, a Tatiana, a PUC-Rio, né, a editora da PUC-Rio. Um prazer dividir esse encontro com Irene, a gente trocando aqui, né, ao vivo com os nossos alunos, alunas, ex-alunos, né, parceiros de caminhada, do trabalho, da vida. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né, e que a gente tenha aí muita força e coragem para passar por esse momento, né, construindo novos e melhores caminhos. Obrigada a todos. Em nome da editora PUC-Rio, mais uma vez, agradecer a professora Irene, a professora Nilza. Quando a gente veio com a iniciativa, foram as primeiras a abraçar a ideia, com certeza sempre muito abertas ao diálogo. Isso é sempre muito bom, a gente vê como também isso traz, né, pessoas engajadas. A gente viu pelas perguntas que realmente é isso que faz a diferença, né? A gente trocar, a gente poder refletir. Foi muito bom ter esse momento com vocês. Muito obrigada mesmo. A gente fica muito grato por estar numa instituição com pessoas tão amáveis e tão cheias de vontade de compartilhar, né? Como vocês. Muito obrigada mesmo e agradecer a todos que participaram, que tiraram um pouquinho do seu tempo para discutir aqui no chat com a gente, deixar mensagens carinhosas. Depois eu vou ler algumas mensagens carinhosas que deixaram para as professoras Irene e Nilza também. Muito obrigada a todos, gente. Obrigada, gente. Um prazer. Feliz de ver vocês aqui com a gente. Obrigada, Irene.
Obrigada, minha querida.